Olá, amados, graça e paz da parte daquele que vive, reina para todos sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A todos, um dia abençoado, de paz, de culto, de alegria, completos na presença do nosso Deus, porque Ele é um Deus completo, Ele é soberano e soberanamente também governa todas as coisas, sustenta todas as coisas pelo poder da Tua Palavra, especialmente as nossas vidas. Quero aqui dar um pouco mais do entendimento a respeito do livre-arbítrio do homem versus soberania de Deus. No primeiro vídeo, a gente tratamos a respeito de que o homem não tem livre-arbítrio, ou seja, não tem livre-arbítrio para a salvação, e eu posso até mesmo dizer com relação às coisas de Deus e as coisas da própria vida, porque a palavra em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que nós, em Cristo, estávamos mortos em delito de pecados, e éramos por natureza filhos da ira como demais, e andávamos segundo as inclinações da nossa carne, segundo o príncipe da potestade do ar. Ou seja, não há livre-arbítrio, nem para as nossas próprias vontades, porque estamos subordinados e somos escravos do pecado. Me refiro aos que ainda não estão em Cristo. Os que estão em Cristo, diz a palavra, nós temos uma luta. Gálatas fala sobre a luta da carne e do espírito, para que nós não faça porventura a nossa própria vontade, mas tenha vontade de um dos dois, seja a carne, seja o espírito. Mas como fazer a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus tem que conhecer a verdade, conhecer a palavra. Diz que o Senhor Jesus, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, nós temos as nossas vidas transformadas de dentro para fora, não de fora para dentro, como ensina o falso livre-arbítrio. O livre-arbítrio falso do homem está mais preocupado com o exterior do que com o interior. Onde a palavra diz que do seu interior fluiríamos rios de água viva. Então, não devemos crer no livre-arbítrio do homem, nem para a salvação, nem para as questões que se referem ao homem que está no estado de Efésios 2, ok? Então, o que fazermos com relação ao livre-arbítrio? Se ninguém é salvo pelo livre-arbítrio, como é que então nós fomos salvos? Diz a palavra de Deus que Deus nos escolheu em Efésios 1, capítulo 1, versículo 4, diz que Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E no meu estudo anterior mostrei também a gravidez, né, de Rebeca, esposa de Isaac, de quem vem a promessa sobre Israel e sobre os gentios, que havia no ventre dela duas nações, né, representando ali os eleitos e os não eleitos. Estavam no mesmo ventre, mas Deus havia dito que aquele propósito em ele amar a Jacó e se aborrecer de Saul tem um propósito, é para que prevaleça a eleição. E ali a gente vê que não há livre-arbítrio, porque os gêmeos não tinham nem nascido ainda e nem tinham praticado o bem e o mal. E como é então a nossa? Como é que se deu então a minha salvação? Já que não é por livre-arbítrio, mas sim por soberania exclusiva, vontade de Deus, que não pode falhar. Então, se está na exclusividade de Deus, a minha escolha, a minha salvação e o quanto viver aqui, então eu não perco a salvação. Exatamente. Mas dois temas anteriores também foi tratado a respeito de salvo uma vez, salvo para sempre. Ou seja, em Adão nós pecamos,
em Cristo nós fomos justificados. Também falei que neste estudo a respeito do livre-arbítrio, o dom gratuito de Deus é diferente da ofensa de Adão, né? A ofensa de Adão matou todos, eleitos e não eleitos. O dom gratuito de Deus em Cristo dá vida, e somente aos que verdadeiramente Adão matou. Adão matou os eleitos, quando nós passamos a ter um corpo. E diz a palavra que este cuidado de Deus sempre está presente na vida dos seus eleitos. Desde quando? Desde a sua gestação. Quer ver isto? Vamos lá em Isaías capítulo 46, no versos 3 em diante. Bíblia. Esta é a nossa regra de vida e fé, poderosamente alicerçada sobre a palavra do nosso Pai, ok? Diz assim a palavra do nosso Pai em relação à minha e à sua salvação, que não se deu quando a mamãe deu a luz aqui, eu fiquei um tempo perdido e depois alguém veio, anunciou Jesus para mim, eu pregou o Evangelho e aí eu levantei a minha mão e aceitei a Jesus, né? O aceitar também não está na Bíblia, está receber. A palavra fala lá em Gálatas capítulo 4, versículo 6, e Deus enviou o Espírito do seu Filho, no qual clama, Abba Pai, né? Ele enviou, e o Pai não vai enviar um Espírito dele para um estranho, ele envia para os filhos, ele fala, porque vós teus filhos, Gálatas 4, 6, ok? Então diz assim em Isaías a respeito da minha eleição e salvação, como é que ela está? Como ela se deu, como ela está e como estará no futuro. O glorioso futuro, né, que muitos têm falado aí, assustado o povo de Deus com a incerteza da salvação, por causa deste maldito livre-arbítrio que a Bíblia não relata desde Gênesis e Apocalipse. Que nós vemos é sempre um Deus procurando reconciliação com os seus filhos, com o seu povo. Deus não quer reconciliação com quem não é dele, porque a inimizade foi posta desde Gênesis, capítulo 3, quando a palavra de Deus diz que Deus pôs ali uma inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Então, diga assim, Isaías capítulo 46, versículo 3 em diante. Vamos lá? Leia aí, confira, anote, vá lá, estude, porque a palavra de Deus, ela é quem nos santifica, diz o Senhor Jesus. Santifica-os na verdade. A verdade é a tua palavra, ok? Conferindo coisas espirituais com espirituais. Então diga assim a palavra do nosso Pai. Ouvi-me, ó casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno até a vossa velhice, eu serei o mesmo. E ainda até as cães eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. O que é que a gente viu aqui? Nós viu a pré-eleição de Deus, né? A manifestação aqui de Romanos capítulo 9, quando ele ali fala a respeito do nascimento de Jacó e Isaú. Então diz que desde o ventre materno o Pai já nos carrega nos braços. E diz que ele nos leva, diz a palavra, carregando até as cães brancas, até os nossos cabelos brancos, né? A palavra chega de em outros versículos que nós na velhice ainda daremos seio, porque estaremos fortes e ativos por causa desta palavra, porque não é eu, não é você que vive sozinho, mas Cristo vive em nós, diz a palavra. Então diz que aí ele nos escolheu, ele nos carrega desde o ventre materno, né, até as cães brancas, leva e salva, diz a palavra. Aqui está a obra completa e aqui a gente não percebe nenhum sequer, vamos dizer assim, vestígio, vamos dizer assim, nenhuma concordância com o livre-arbítrio. Não tem, porque é soberana a eleição do povo de Deus. Soberanamente Deus nos escolheu
cuidou em nos dar um corpo e aqui estamos. Se Ele nos deu o corpo, é porque nós temos a predestinência. Amém. É a chamada predestinação e eleição. E vem da palavra também, que também falei em João capítulo 5, né, a partir do versículo 44, que a palavra diz que os que estão de Deus, já ouviu e aprendeu, por isso vem a mim, disse o Senhor Jesus. Ok? Então, nós vimos aqui que a nossa salvação, ela não se deu quando eu decidi aceitar a Jesus. Não. A minha salvação se deu antes da fundação do mundo. Deus, segundo o seu propósito, me permitiu ter um corpo, ter uma família, ter uma nação, onde nós pertencemos aqui nós ao Brasil, e por aí vai, por isso que chama os gentios, quando ele diz, ouvi-me, a casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel, se referindo aos eleitos, predestinados, escolhidos, herdeiros desta mesma salvação e eleição. Ok? Então, o que é que nós temos visto? Nós temos visto que muitos têm pregado um falso livre-arbítrio que muitas das vezes pistam versículos da Bíblia que não é dirigido ao homem não eleito, não salvo, se esquecendo que também o Evangelho tem que ser pregado para essas pessoas também que não são salvas, porque é pelo Evangelho, porque é pela palavra que vai estabelecer a justificação no dia do juízo para a igreja, os eleitos, e também pelo Evangelho a condenação daqueles que não creram, mas não creram não por causa do livre-arbítrio, porque não foram postos, não foram conhecidos por Deus desde antes da fundação do mundo. E aí que estende muitas discussões, que o homem tem livre-arbítrio, que não tem. Eu, biblicamente, eu posso lhe afirmar que não há livre-arbítrio. O homem é um robô, então ele usa essas expressões, né? Bom, e até a gente podemos também dizer, é melhor ser um robô de Cristo do que ser um robô marionete nas mãos do diabo, como diz lá, como nós já fomos lá em Efésios 2, 1 e 2, quando diz que nós andávamos segundo o príncipe da potestade deste mundo, ok? Ok, então temos biblicamente aqui Isaías, né, um dos versículos poderosos que revela não só a minha salvação, como também a minha eleição e também me ensinando para que eu fique firme na eleição, na predestinação, na soberania de Deus e não no livre-arbítrio falso ensinado aí, que é uma rebeldia, que é uma manifestação contrária à soberania de Deus. Por isso, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro aos teus ouvintes, aqueles que o Senhor tem preparado para que somente se alimente da verdade, a verdade é a tua palavra. Então nós temos aqui vários versículos de Gênesis e Apocalipse, quando a palavra, por exemplo, é dirigida ao povo de Israel quando eles estão em rebeldia, em perversidade. Por exemplo, aqui no próprio livro de Isaías tem versículos que dizem o seguinte, deixe o pecador o seu pecado e se converta ao Senhor. Ok? Então vamos lá. Deixe, a quem o Pai está falando? O Pai levantou sempre no Antigo Testamento profetas de madrugada para a nação de Israel, para os eleitos judeus. Para nós, estava no futuro, diz a palavra, após a morte e ressurreição do nosso Deus Jesus Cristo, quando ele mesmo diz, quando nos dias da sua carne, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco judeus, convém-me a mim conduzi-las, não o homem, tá vendo? Quando somos conduzidos pelo homem, nós somos falsamente ensinados a respeito de livre-arbítrio, que torna o homem soberano, e um Deus lá que fica esperando e dependendo dos projetos e dos planos do homem com relação à sua palavra. Pois nós cremos que nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo, viemos para cá, desde o ventre o Senhor nos carregando, e já estamos salvos, porque a salvação já foi consumada na cruz do Calvário, diz a palavra, e nós temos já nele, dele a palavra em nós, Romanos capítulo
10, quando fala, a palavra está perto de ti, isto é, na tua boca e no teu coração. Ou seja, os eleitos trazem esta palavra desde antes da fundação do mundo. Por isso é que Paulo vai falar que a igreja, nós recebemos um ministério de reconciliação. Né? Não é um evangelho da primeira, né, a vez que eu vou ouvir, não. Eu já ouvi esta palavra antes, eu me rebelei contra esta palavra, e esta palavra de novo vem até mim através do evangelho pregado pelo próprio Cristo e os seus apóstolos, que me desperta do sono da morte espiritual por causa do pecado e me dá vida outra vez. E aí, no momento em que eu recebo esta vida de Cristo em mim, eu recebo, não aceito, que eu recebo esta vida, eu passo a viver as 3 naturezas que ele me concedeu. A primeira é o meu espírito morto passa a viver, e a segunda é a carne que estava morta em delito de pecados, e a maior de todas, que é a vida do espírito em minha vida, que me passa aqui a me guiar e me dar força a lutar contra a minha velha natureza. Você vai encontrar expressões que diz: faça morrer a vossa natureza terrena. Paulo diz: encontro nos meus membros uma lei que guerreia contra a lei da minha mente, que isto é, contra a lei do meu espírito, o Espírito de Deus que habita em mim, contra a vontade de Deus. Mas, graças a Deus, que tudo que deu antes da fundação do mundo, a nossa escolha, eleição e predestinação, sabendo Deus, não como ele diz que Deus preveu quem ia ser salvo, não, Deus separou os salvos desde antes da fundação do mundo. E mais, que o livre-arbítrio de fato fosse verdadeiro, Satanás não cairia e os demônios no final de tudo se arrependeria, porque ninguém, por vontade própria, quer ir para o inferno. Eu creio, porque até então se pregam aí as falsas doutrinas, né? Não digo cristã, mas algumas doutrinas aí, que não existe inferno, levando o homem ainda mais a uma depravação total da sua natureza com relação à inimizade contra Deus. Então, nós temos esta segurança de que desde o ventre o Senhor nos carrega e que Ele mesmo já fez e nos salvou. Está completa, a obra está completa, como nosso Pai na cruz disse que está consumado. Tudo estava consumado ali. Todo o propósito de Deus. A salvação a partir dali e a salvação antes dali. Me refiro também aos que nasceram, né, desde o princípio, e até mesmo os que foram desobedientes nos tempos de Noé, diz a palavra lá em 1 de Pedro, que aprove Deus também neles também manifestar esta salvação. Estavam em estado de espera, como diz a palavra, no sono, né, lá embaixo. Por isso a necessidade de que Jesus teria que ficar 3 dias no antro da terra, ou seja, nas profundezas, onde ele foi lá repartir os despojos, pegar o que era dele e deixar o que era do diabo lá para o dia de juízo. E a partir dali, do livro de Mateus, que quando Jesus desceu, e ali diz que fendeu-se os túmulos dali, e muitos corpos de santos, né, ali ressuscitaram, e ali ficaram alguns, deram testemunho, e depois subiram. E a partir desta manifestação da morte e ressurreição do Senhor, todos os eleitos, quando morrem, não descem, eles sobem para um descanso, para guardar o dia do juízo, e não para ser julgado, mas para receber o galardão e o louvor de Deus, conforme está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 14, que nós fomos selados com o selo, né? O penhor que é a garantia até o dia do resgate do nosso louvor, diz a palavra de Deus. Então, o que fazer de alguns versículos que irmãos, né, e homens poderosos nas escrituras, eu creio, né, quando eu vejo homens como estes, né, que estão pregando a escritura, logo Deus me dá discernimento e me faz entender que ele tem ainda os seus Apolos, que ali no livro de Atos, né, conhecia as escrituras, diz a palavra, mas foi necessário que Paulo, Priscila e Aquila o pegasse e o levasse para instruir acerca das escrituras e agora da manifestação de Cristo e o Espírito sobre a terra, porque ele conhecia, diz a palavra, somente o batismo de João e a escritura. Ele diz que quando ele ouviu Paulo e Priscila e Aquila, e com mais exatidão ele pregava
a palavra do Senhor. Ok? Então, para estes daí, que muitas das vezes não tem realmente olhos iluminados, né? Tem realmente a primeira graça, que todos são salvos pela graça, não adianta, mas falta ali a segunda graça, que é o benefício, né, da salvação, que é viver e viver com entendimento, com olhos iluminados e conhecendo a Escritura e pregando a Escritura. Muitos têm até mesmo dados versículos que dá a entender que o homem tem livre-arbítrio, né? Muitos são os versículos na Bíblia que pode, né, alguns interpretar e até dizer que Deus está falando de livre-arbítrio. Não, Deus está falando, sempre falou e vai falar com eficácia de salvação para os seus filhos, eleitos e escolhidos. Que o propósito de Deus é condenar, sim, os filhos da serpente, que passaram a existir, não antes da fundação do mundo, passaram a existir após a queda de Adão. Nós temos a existência, vamos dizer assim, pré-existência, desde antes da fundação do mundo. Não tenho aqui nenhuma dificuldade em compreender algumas coisas do calvinismo, não atribuindo a doutrina da salvação, da predestinação ao calvinismo. Eu atribuo a doutrina da salvação, da predestinação a Deus e a sua palavra, que nos é revelada pelo Espírito Santo. Não conheço com profundidade o calvinismo, mas creio, e quando creio me identifico não com a doutrina do calvinismo, mas com a doutrina de Cristo pela sua palavra. Então, muitos têm usado versículos isolados, né? E ainda diz que texto sem contexto gera pretexto. E eles têm gerado pretexto de pretexto contra a soberania de Deus e contra a salvação eterna. Tem um que é muito usado, né? Lá em João, capítulo 3, versículo 15, a palavra vai dizer o seguinte, 15 e 16, né? O 16 é o mais importante para eles dar o livre-arbítrio ao homem que não existe, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, como nós já conhecemos a doutrina da eleição e da predestinação, não vai crer. Os que não foram escolhidos, não foram predestinados, não vai crer. Então a palavra ali não está dando livre-arbítrio, a palavra ali está confirmando a salvação dos salvos, ok? E a outra palavra que eles dizem que Deus está implorando ao homem, sabe, o Deus soberano mendigando o favor do homem em aceitá-lo para a salvação. Esta palavra eles pegam muito lá de uma das igrejas que está em Apocalipse, né? Apocalipse no capítulo, vamos lá, capítulo 3, ok? Note, meu irmão, que o mistério desta palavra, a revelação desta palavra, para que você e eu não creia em livre-arbítrio, ela está dirigida a uma igreja, não está dirigida ao mundo ou àqueles que não creem ainda, ou que iriam crer, como eles dizem aqui. Não, a palavra estava realmente sendo dirigida à igreja de Cristo, né? A igreja dele. Você vai ver que no início ele fala de 7 igrejas, de 7 castiçais, de 7 espíritos, né? Igrejas que estavam na Ásia, como é relatado no livro de Apocalipse, e aí estão as epístolas, a escritura é dirigida a igrejas, não a incrédulos. Então não é verdade que Cristo ali está batendo na porta de incrédulos. Cristo está batendo na porta da sua igreja, porque esta igreja, ela se tornou uma igreja realmente que era rica dos bens da terra, não é hoje que estamos vivendo aqui a igreja, rica das coisas da terra, e se tornou quase que independente de Deus. E aí Deus, como sempre, buscou reconciliação, mesmo como estávamos em pecado, e continua sempre cuidando para que não haja nenhuma separação entre nós e ele. Esta aqui é a verdade. Então, diga assim a palavra em Apocalipse, capítulo 3, no versículo, né? Versículo 20. Esta igreja que eles falam aqui, igreja, guarde isso, né? É a chamada igreja de Laodiceia. Vamos lá, diga assim a palavra. Quando ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-te-ei sentar-se comigo no meu reino, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aos incrédulos, às igrejas, meu irmão. A carta foi direcionada, foi destinada à igreja de Cristo. Então não é verdade que Deus está ali pedindo a migalha da fé dos incrédulos. Não, Deus está ali chamando ao despertamento de uma igreja que se tornou materialista, que estava a ponto de se realmente, vamos dizer assim, se destruir e destruir a sua comunidade, como diz a palavra em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o povo é destruído porque falta conhecimento. E por causa da prosperidade, vamos dizer assim, das coisas deste mundo, essa igreja se tornou uma igreja materialista. E quando a palavra diz que é o vencedor dar-te-ei, o que quer dizer o vencedor? Você lembra logo lá de Mateus capítulo 24, que nós temos uma perseverança dada por Deus para estarmos firmes contra as coisas que anunciou que está acontecendo sobre o mundo, e diz a palavra, aqueles que perseverar até o fim será salvo. Salvo das situações. Ali já fala um pouco sobre o reinado de Cristo, né? E muitos estão esperando o milênio para reinar. Aqui a palavra diz que ele assentou e que ele reina. Então diz que dá-te-ei que se assente comigo. E aqui já fala de reinar com Cristo. Ao vencedor, ou seja, os que vencem estas coisas, estão reinando com Cristo. Diz a palavra, assim como ele está sentado. Assentado em lugar de quê? Diz a palavra, é um lugar de tranquilidade, de repouso, né? Nós estamos sentados com Cristo. Efésios 2,6 diz que juntamente com Cristo nos ressuscitou e fez-nos sentar em lugares celestiais. Isso me dá a plena certeza de que o governo, o reinado de Cristo está em ação. Começou desde a cruz e vai se confirmar até o dia que ele volte, diz a palavra. E ele não vai voltar, como disse, a qualquer momento. Não, os sinais estão fortes, as coisas estão acontecendo, é outro tema que Deus, pela sua misericórdia, vai estar levando aí aos ouvintes, né? Como diz aqui a palavra, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, não há livre-arbítrio. Então, nós tivemos aqui a palavra que Deus aqui é direcionada a uma igreja, não a qualquer movimento que não cria nele. Já cria. A igreja já estava crente no Senhor, apenas estava vivendo negligências com relação à fé e com relação à doutrina. Então, mais uma vez aqui, são muitos os versículos, eu teria, como diz, né, o livro lá de João, eu teria que ter todo o tempo para poder realmente expor todas as coisas, e mesmo assim os livros do mundo inteiro não caberia a grandeza da sabedoria, do poder e das manifestações poderosas desse nosso Deus e Pai. Então, fica aqui o meu, não vou dizer o último vídeo com relação ao livre-arbítrio, porque eu sei que eu estou numa plataforma poderosa chamada YouTuber, que pode aí dar a cada um o direito da parte de Deus de buscar ainda mais conhecimento, né? Não para discutirmos, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos também andar em contendas, né? Debates que a Bíblia chama de insensatos. Todo debate fora da vontade de Deus e que vai contra a soberania de Deus, Paulo chamou de debate de insensatos. E muitos deles estão ligados à lei, está ligado à filosofia, está ligado a tradições, está ligado a costumes, mas a verdadeira doutrina está sobre tudo isso aí. A palavra diz que é uma fé com uma boa consciência que me leva a mim e a você, amados irmãos, a cumprir o propósito de Deus com relação à obra da fé, diz a palavra. Então, continue aí orando pela minha vida, pelo meu ministério, para que Deus possa continuar me usando como seu príncipe, te anunciando
com a palavra do teu poder, que é a graça de Deus, que tem poder para edificar e dar herança a todos que estão santificados em Cristo. Não creia em livre-arbítrio não, meu amado. O livre-arbítrio invalida, né, a palavra de Deus na sua vida. Não invalida a palavra de Deus para Deus. Invalida na sua vida, tirando os privilégios e o poder da sua herança, diz a palavra. A palavra da graça que tem poder para edificar e dar herança a todos que estamos santificados em Cristo. Então devemos viver dentro desta graça e dentro deste maravilhoso mover do Espírito Santo nos últimos dias, né? Os dias que estamos vivendo, guardados pelo conhecimento completo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembre-se, livre-arbítrio é uma afronta à soberania de Deus. E se assim fosse verdade o livre-arbítrio, os planos de Deus seriam frustrados. Mas Jó 42 diz, bem sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos teus desígnios pode ser frustrado. A todos, uma ótima semana, abençoada na presença do nosso Deus e Pai, com as suas misericórdias, bondade e fidelidade, manifestando nas nossas vidas a vontade dEle, porque só ela é boa, perfeita e agradável. A todos, amados irmãos, igreja do Senhor, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz da igreja, graça e paz.